Vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2014, o livro de contos Parafilias, de Alexandre Marques Rodrigues. O jovem e tímido escritor explora as relações humanas através do sexo. Parafilia, substantivo feminino, além ou fora do amor. Perversão, desvio sexual. Eu pensei muito sobre essas questões enquanto eu escrevi o livro. Eu escrevi aquilo e eu pensei, o que é isso que eu estou fazendo? Não sei, pornográfico talvez o que diferencia o pornográfico do erótico seja a finalidade do que está se fazendo, seja um filme, uma pintura, um livro. Então, pornográfico realmente o livro não é, ele não tem a finalidade de causar excitação nas pessoas. Eu acho é um livro até bem, em alguns momentos, deprimente, e acho que não sustentaria alguém ler isso com intuitos pornográficos. Como surge o livro? A partir de quê? De que tipo de vontade? De que tipo de impulso? Não é melhor impulso? Eu não sei como surgiu o livro. Ele surgiu para falar de coisas que deram errado, ou de coisas que dão errado. E em algum momento eu achei que seria uma boa forma criar talvez um paradoxo e usar essa questão do sexo e dos relacionamentos para falar do que dá errado nisso, não só falar de sexo quando está todo mundo bem e apaixonado e as coisas funcionam e você tem aqueles livros que as pessoas suspiram enquanto leem. Eu queria usar isso para mostrar algo completamente contrário. O livro tem uma delicadeza e um refinamento ao tratar de aspectos difíceis de serem abordados, como a relação entre irmãos. Você usa Egon Schiele. Fala um pouco de Egon Schiele e você. Eu gosto... Egon Schiele foi considerado pornográfico? Sim, ele foi até preso, se não me engano, por conta disso, quando ele começou a pintar, acho que crianças nuas, né, acabaram prendendo ele. É um pintor que eu acho fantástico, eu gosto muito do que ele faz. Eu gosto muito disso, essa dor que existe ali. E talvez tenha muito disso no livro. As pessoas, nos quadros dele, elas estão nuas, elas estão expostas. Há muito erotismo, mas você percebe que aquilo não é necessariamente bom, no sentido de que não é alguém que está satisfeito, não são pessoas que estão exatamente se amando. Eu acho que tem bastante disso no livro também. E você usa a relação dele com a irmã para falar dessa relação erótica entre os irmãos. Na verdade, eu não sei o que veio primeiro, se foi o conto, eu comecei a escrever e lembrei do Schiele, ou se eu peguei alguma coisa do Schiele para escrever o conto. Provavelmente o conto nasceu primeiro e eu usei essa parte da biografia dele, fazer um paralelo, e acho que ficou bem interessante ali. Você usa muito, você cita num dado momento, acho que é no Quarto de Hotel, que você cita muitos russos. Isso, que você tem um conto chamado Quartos. Eu comecei a ler, quando eu era adolescente, o que eu tinha para ler eram os clássicos russos e os clássicos franceses. Então, eu tenho muita leitura, que hoje eu já não faço tanto, já extrapolei para coisas que vão muito além, mas eu comecei lendo os russos e eu achei que podia ser interessante aquilo do personagem lendo aquilo de uma forma enquanto vingativa. Trabalha como criado, né? Como faxineiro. Sim, como faxineiro num motel, e ele tenta se vingar com aquilo, porque parece tão absurdo hoje a gente ler literatura russa, aqueles clássicos do século XIX. Quando eu descobri a literatura moderna, ou junto com a brasileira, foi com o livro do Rubem Fonseca. Qual? Eu acho que é Histórias de Amor, um livro de contos.
eu fiquei muito impressionado, porque eu vinha do Balzac, eu vinha do Dostoiévski, eu vinha de alguma coisa da literatura alemã. E tudo isso no século XIX, nevava, tinha viagens intermináveis de trem, as pessoas andavam de carruagem e de repente a pessoa entrava no elevador, dizia bom dia para um porteiro. Eu fiquei muito fascinado com aquilo e foi também uma das grandes descobertas, por mais que tenha sido muito tardia e pareça até absurdo dizer, mas eu demorei muito para descobrir que era possível escrever ainda. Você escreve regularmente. Escrevo. Você chega do seu trabalho, ou, aliás, você escreve antes? Eu escrevo antes. Eu acordo umas 7 horas, faço um café, preparo um pão e sento para escrever todo dia. Mas com esse livro, de repente, ter essa possibilidade de ser publicado, lido, ter leitores, chegar mais fácil às pessoas, eu escrevia sem isso. Mas é claro que é como um ciclo que se fecha. Se não tivesse aqui hoje, eu estaria em casa, teria escrito hoje, teria feito meu café. Se não tivesse ganho o prêmio, se não tivesse publicado o livro, eu estaria escrevendo ainda e continuaria fazendo isso por muito tempo. Mas é lógico que faltaria algum sentido, ou em algum momento faltaria a conclusão do ato de escrever, né? Por mais solitário que seja. Que é chegar ao leitor? Que é chegar ao leitor. Não que eu escreva para chegar no leitor, porque eu escrevi, por exemplo, esse livro com a possibilidade clara de não ter um leitor, né? Eu escrevi porque eu precisava escrever, eu queria escrever, e eu continuaria ainda fazendo isso. Quanto tempo você levou construindo esse livro? Ele foi um livro rápido, eu considero. Em um ano eu tinha ele escrito, já tinha reescrito e escrito ele. É um livro todo que eu pensei ele fechado desde do primeiro conto, ou a partir do primeiro conto. Eu imaginei fazer não uma coletânea de contos, mas um livro que tivesse personagens que se repetissem, que tivessem situações, lugares, e ele formasse uma história que quem lesse todos os contos tivesse algo mais. Lógico que é um livro de contos, é possível você ler você lê em qualquer ordem, não foge disso, mas eu acredito que quem leu o livro todo, do começo ao fim, sai com alguma ideia maior do que os contos meramente seguidos um depois do outro. O que mudou na sua vida a partir da publicação? Eu não sei ainda. Sua timidez acabou? Não. Se é que você é tímido mesmo? Eu já me disseram bastante que eu finjo isso, que isso é só uma pose. Antes fosse, eu ficaria bem mais confortável. Eu sempre me considerei bastante inapto socialmente, não gosto de falar com as pessoas e ganhar o prêmio realmente foi algo que deixou isso muito evidente. De repente eu estar diante de, sei lá, 50 pessoas falando, explicando, respondendo perguntas. É algo... Como aqui? Sim, por exemplo, hoje. Hoje é uma coisa que mudou na minha vida. Eu nunca que imaginava alguma coisa assim. E escrever é algo muito solitário. Eu achava que eu fosse escrever, porventura algum dia iria publicar o livro e eu iria voltar para minha reclusão e continuar escrevendo. Mas tem bastante coisa nisso de escrever e publicar um livro que não tem nada a ver com escrever, né? Isso eu tenho que me ajeitar ainda.